Voltamos a apresentar o programa O Líder, conversando com Ricardo Wagner, liderança política, empresarial e comunitária, pré-candidato a deputado federal pelo PR. Ricardo, Vale do Taquari, nossa vocação e como potencializar isso. Ayrton, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Primeiro, nós temos que entender quando nós queremos levar qualquer organização, uma cidade, uma região, até a vida de uma pessoa. Quando nós queremos projetar o futuro, fazer um planejamento para o futuro, nós precisamos ter duas coisas: conhecer o passado e saber onde estamos no presente. Essas são duas coisas chaves que nós não podemos negligenciar enquanto nós queremos caminhar para o futuro. Por que isso? Eu sempre gosto de usar um exemplo muito peculiar. Que exemplo é esse? Se eu pegar e te colocar com uma venda nos olhos e te levar aqui para um campo vazio aí, e depois tu pode saber onde tu quer ir. Eu quero voltar para casa. Mas e daí tu vai ter que dizer, mas da onde eu vim? Aonde eu estou? Porque se tu não sabe onde tu está, não adianta tu saber aonde tu queres ir, se tu não sabes onde tu está e da onde tu veio. Então, uma das coisas mais importantes quando a gente fala de projeto de futuro é entender o passado e o presente. Tem pessoas que não conhecem o passado, não conhecem o presente e querem falar do futuro. Logicamente, nunca vão alcançar aquilo que eles estão querendo. Então, para a gente falar do futuro, temos que falar do passado primeiro. O Vale do Taquari, ele é um vale muito fértil, o terceiro vale mais fértil do mundo, segundo os entendidos na área de geografia. E tendo essa perspectiva, D. Pedro II, quando ainda o vale não tinha praticamente ninguém habitando, muito pouca gente aqui, tinham índios e assim por diante, mas não havia uma massiva população aqui. Ele percebeu, ele conheceu e sabia isso do Vale do Taquari e fez um projeto imobiliário para o Vale do Taquari e deu para uma equipe do Fialho de Vargas e dividiram o Vale do Taquari em colônias de 48,4 hectares. E atraíram migrantes alemães e italianos para cá, para vir colonizar e produzir nessa região alimento, porque o objetivo de D. Pedro II era que o Vale do Taquari se tornasse o celeiro de produção de alimentos para todo o Brasil. E então ele atraiu os colonos, agricultores, por isso se tornaram o nome de colonos, porque eles compraram uma colônia. E comprando essa colônia, vieram aqui para trabalhar, para produzir alimentos. Então, a vocação natural do Vale do Taquari é uma vocação de produção de alimentos. E para isso vieram os migrantes para cá, e na verdade não foram imigrantes, foram migrantes, vieram para trabalhar e ter o seu quinhão, sua porção de terra e produzir alimentos. Assim foi criado o Vale do Taquari, e nós vimos que isso se tornou uma vocação natural. Ou seja, foi o projeto de D. Pedro II e se tornou uma vocação natural do Vale do Taquari, tanto que hoje os maiores negócios, as maiores empresas, aquilo que movimenta a economia do Vale do Taquari está fundamentalmente alicerçada sobre o agropecuária e sobre as agroindústrias. Essa é a economia que gira o Vale do Taquari. Vendo e entendendo essa vocação, nós podemos compreender de que o Vale do Taquari é uma região com uma vocação, um vale com uma vocação para produzir alimentos. Então é um vale dos alimentos, o Vale do Taquari é o vale dos alimentos. E agora, nós como Vale do Taquari precisamos compreender isso e precisamos organizar isso para quê? Para que nós não venhamos a competir entre nós,
mas venhamos a cooperar entre nós para que nós sejamos competitivos para fora do vale e não competitivos dentro do vale, uma empresa, uma organização para com outra. Esse é um projeto que quem desenvolveu muito bem esse conceito de regionalização foi a Itália. A Itália, na verdade, é o único país do mundo com microempresas, com empresas pequenas, com lotes pequenos, que conseguiu chegar a se tornar um país desenvolvido em função da regionalização. Eles entenderam a vocação de cada região e fizeram investimentos nessa região para facilitar a atração de investimentos, para facilitar a cooperação entre todas as partes e fazer com que aquela região se tornasse altamente competitiva, não entre eles, mas para o mundo. E assim eles conseguiram vencer todas as competições e as competências que existem externa, porque eles cooperam internamente. Ricardo Wagner, a população mundial cresce e cresce muito. Cada vez mais vai necessitar de alimentos, proteínas, que nós temos uma capacidade impressionante de produzir aqui no Vale do Taquari. Isto naturalmente vai nos tornar competitivo. De que forma que o Estado pode estar potencializando isso a partir da infraestrutura, a partir de estradas, a partir de hidrovias, ferrovias, que se fala tanto hoje, depois da greve dos caminhoneiros. Isto me parece ser fundamental. Então, Ayrton, nós precisamos entender que nós não estamos competindo conosco mesmo. Nós estamos competindo com China, nós estamos competindo com Europa, nós estamos competindo com regiões e Estados com países Unidos, muito competentes no mundo inteiro. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa competição não é entre nós. A nossa competição é com os nossos competidores, são os agentes do mundo inteiro, aqueles que são mais competentes do mundo inteiro, que vão nos roubar a nossa produção ou não. Então, nós estamos num mercado que sempre vai existir. Existem mercados que aparecem... São sazonais. São sazonais e desaparecem. Existem negócios que estão na moda hoje e amanhã eles perdem o valor. Nós temos uma vocação que é uma vocação quase que vitalícia. Nobre. Uma vocação nobre e uma vocação que não vai desaparecer. Isso, por si só, já é uma grandeza. Também o mercado não vai desaparecer, ele vai aumentar. Vai aumentar. Todavia, essa vocação muitos outros têm também, no mundo inteiro. Então, nós temos algo que sempre vai poder produzir, rentabilizar a nossa região. Todavia, nós precisamos viabilizar a cooperação entre as partes. Eu gosto sempre de um exemplo. Um exemplo muito, muito simples que eu repito muitas vezes. E pesquisei bastante e parece que é de fato, porque várias pesquisas reafirmaram esse exemplo. Um cavalo sozinho consegue puxar 2 toneladas. Quando 2 cavalos estão juntos trabalhando, eles conseguem puxar, junto trabalhando numa canga, 25 toneladas. Existe uma potencialização das forças quando nós trabalhamos em conjunto. E essa é a questão, esse é o conceito de regionalização. O conceito que nós trabalharmos em conjunto, unirmos todos os agentes que nós temos dessa cadeia toda da produção de alimentos e viabilizar a cooperação para que nós sejamos muito mais fortes do que quando nós estamos sozinhos. Ou seja, nós produzimos uma coisa que se chama sinergia. A sinergia é onde 1 mais 1 é maior que 2. Então precisamos cooperar entre nós para que nós sejamos muito mais fortes.
Nós já comprovamos que temos capacidade de aglutinar forças. As cooperativas são uma grande realidade. A cooperativa Langiru, a importância social e econômica dela para a região é muito grande. Da mesma forma, a Dália, o Sicredi e outros. As comunidades se organizaram e têm um trabalho magnífico, né? Todas as comunidades do nosso interior, dos municípios, se organizaram em torno da escola, né? Ali construíram a sua sede social, o seu cemitério, a sua igreja. Por que isso não ocorre? Creches comunitárias. Creches comunitárias. Por que isso não ocorre no momento de definir um líder da região para representar a nível de governo de estado, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, etc.? Então, Ayrton, essa é uma questão chave que nós temos aqui e um grande dilema e um grande desafio para o nosso vale. Como nós falamos, o vale foi colonizado por migrantes, a grande maioria. 75% praticamente daqueles que vieram colonizar o vale não são imigrantes, são migrantes. E o que eles eram? Eles eram empregados, eles eram trabalhadores das fazendas da região de Novo Hamburgo, da região de São Leopoldo, Dois Irmãos, Caxias do Sul, e que com a oportunidade que tiveram de vir para cá e ter a sua própria terra, vieram colonizar e vieram para trabalhar. Não foram pessoas que foram treinadas estrategicamente, não foram pessoas que foram preparadas para serem grandes líderes, não foram pessoas que foram preparadas para empreenderem grandes coisas, foram pessoas que foram preparadas e que tiveram a sua vida para trabalhar. Então, o Vale do Taquari ele foi desenvolvido por trabalhadores. E todo o progresso do Vale do Taquari ele está alicerçado sobre o trabalho e não sobre conceitos estratégicos. Tanto que nós não temos... O que tem um valor extraordinário, né, Ricardo? Um valor extraordinário. A disposição para o trabalho, a vocação para o trabalho. E chegamos aonde nós chegamos hoje, no desenvolvimento, numa sociedade de qualidade de vida muito boa. Do ponto de vista do Estado, nós temos uma participação importantíssima no PIB, né? No que é exportado. E comparada à qualidade de vida que nós vivemos, é muito boa em função do trabalho. Se nós tivéssemos agregado ao trabalho os conceitos estratégicos e os conceitos de liderança que transcendem o simples trabalho laboral, veja, muitas indústrias de fora, muitos agentes de negócios de fora do Vale do Taquari vêm para cá. E por que vêm para cá? Eu mesmo negociei agora recentemente com uma empresa chinesa que tinham todo o Brasil para estabelecer uma indústria e quiseram vir para o Vale do Taquari. E por que quiseram vir para cá? Pela qualidade da mão de obra, pela qualidade do trabalho, pela qualidade dos trabalhadores. E eles vêm para cá para explorar essa qualidade. Mas eles são os cabeças, eles que são o pensamento estratégico. E assim, o Vale do Taquari sempre foi uma base muito forte de trabalhadores, de negócios, mas fomos explorados por muitas pessoas de fora, a tal ponto que nós no Vale do Taquari não temos em nenhuma área da sociedade, na indústria, no comércio, na educação, na área de serviço, na área política, na área social, na área econômica, em nenhuma área da sociedade, nós temos pessoas que sejam os protagonistas dessa área. O número 1, o número 2 e até o número 3 tem pessoas que participam, mas não são os ícones protagonistas, os líderes numa área como essa. Então, por que não temos isso? Porque estamos aqui para trabalhar e não fomos treinados para liderar. Nós temos a consciência disso. É a grande oportunidade agora, nas próximas eleições, de dar um passo adiante. A questão, ela é discutida, ela é conversada, ela é entendida, é compreendida e sabida desta verdadeira necessidade de representação. Esta eleição
Você acredita que pode haver uma mudança de paradigma? Muita coisa vai acontecer diferente nessa eleição. Muita coisa mesmo. E por que vai acontecer muita coisa diferente? Porque o povo definitivamente quer mudança. O povo definitivamente quer que alguma coisa aconteça. Diante dessa situação que vivemos hoje, dessa situação da falta de liderança, e pela falta de liderança, pela falta de representatividade em todas as áreas, mas agora especialmente falando na área política, o Vale do Taquari perde muito. Porque, como nós já falamos, as emendas que vêm de Brasília, que são recursos, são destinados, né, através dos deputados federais. Logicamente que os deputados federais, eles dão prioridade para a sua região. Como não temos nenhum representante do Vale do Taquari, automaticamente perdemos muita representatividade e perdemos muitos recursos, e perdemos muitos investimentos, e perdemos muitos projetos, porque não temos ninguém lutando por nós lá em Brasília. E nós precisamos reconhecer, grandes projetos, grandes recursos saem lá de Brasília. Situações que mudam, que possam mudar, a base, o início, o start, onde começam as coisas é em Brasília. Não tendo um representante do Vale em Brasília, não temos essas situações estratégicas à disposição do Vale. E agora é a grande oportunidade do Vale do Taquari ter o seu representante lá em Brasília. Por que eu digo isso? Porque não apenas o Vale do Taquari tem uma possibilidade de ter um representante lá, e como nós temos outros, tivemos em outras eleições candidatos a deputados também, federais, e que não se elegeram. Por quê? Porque o povo votou naqueles que são de fora do Vale. Mas agora eu creio que o povo está começando a ter consciência, e as pessoas estão começando a reconhecer, em muitos lugares que eu vou, eles dizem assim, nós precisamos ter o nosso representante lá. E tendo o nosso representante lá, nós temos com quem dialogar, nós temos com quem reivindicar, tem alguém que vai lutar por nós, que vai lutar pelas nossas causas. Então, esse, fundamentalmente, é um momento para que isso aconteça. E com isso também, Ayrton, nós temos a oportunidade não apenas de ter um representante político, mas através disso começar a desenvolver outras lideranças em outras áreas da sociedade. Por quê? Porque o caminho foi aberto. Sempre funciona assim, eu sempre falo assim para as pessoas. Quando a gente tem um mato cerrado, é muito difícil alguém passar por ele. Ou seja, tem que alguém ir lá desbravar e fazer um caminho. Quando o caminho está aberto, é muito fácil depois para alguém passar por esse caminho novamente, independente da situação. O que eu quero dizer é que se nós conseguirmos isso agora, depois muitas outras lideranças podem começar a compreender o valor que o nosso Vale tem, a força que nós temos, e começar a desenvolver-se estrategicamente e potencializar as capacidades que o Vale tem. Ricardo Wagner, você é um homem de diálogo. E neste período em que está se apresentando para a sociedade gaúcha, tem dialogado muito mais. Muito. Nas suas andanças, o senhor tem sentido que nós podemos esperar para a eleição deste ano um eleitor mais criterioso no sentido do voto? Deu, gente. 20 minutos, daí a gente continua depois. Ok. Alguém quer mais uma água? Eu quero.